Olá, sejam muito bem-vindos à nova temporada do Expresso Nova Cidade. Vamos dar sequência aos nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, daremos início ao capítulo 10, composto por 3 cenas extraordinárias que juntas revelam 3 grandes movimentos de uma grande conspiração divina. O primeiro movimento, de Cesareia para Jope, capítulo 10, verso 1 a 8. Segundo movimento, de baixo para o terraço, capítulo 10, do verso 9 a 23. E o terceiro movimento, de Jope para Cesareia, capítulo 10, de 24 a 48. Vamos dar atenção ao primeiro movimento. Atos 10, de 1 a 8, diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas e orava constantemente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Atos dos Apóstolos é um livro de movimento. Jesus, antes da sua ascensão, já havia deixado isso muito bem claro. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Em Atos 9, o Evangelho já havia chegado em Samaria, na Judéia e na Galiléia. Agora vai chegar na Cesareia. Em Cesareia havia um homem chamado Cornélio. Lucas apresenta 2 características dele que devem chamar nossa atenção. A primeira, ele era um centurião. Um centurião era um militar responsável por um regimento de 600 soldados. Era alguém de liderança, coragem, de força e experimentado na carreira militar. Portanto, era alguém que tinha todo o potencial de ser rígido, exigente e indiferente às necessidades alheias. Mas Lucas também diz que Cornélio e sua família eram religiosos e tementes a Deus, ou seja, eram simpatizantes do judaísmo. Era alguém que dava muitas esmolas e orava com bastante frequência. A palavra que é traduzida por família aqui pode ser traduzida como casa, o que não se refere necessariamente a familiares, mas a servos, empregados e etc. Se admitirmos família como tradução, é possível que Cornélio, nesse momento de sua vida, fosse aposentado, pois era muito difícil para um centurião da ativa ter família, porque nessa função os homens se estabeleciam por muito pouco tempo num lugar específico. Seja como for, Cornélio, que tinha todo o potencial para ser embrutecido e indiferente, era, na verdade, um religioso preocupado com as necessidades das pessoas. Prova disso é que ele dava muitas esmolas. E mais, ele era um homem que foi treinado para não ter medo, mas diante de uma visão fica aterrorizado. Não é interessante observar esses contrastes? Sim, claro que é. Especialmente o contraste entre coragem e medo, pois isso demonstra que a experiência que fez Cornélio temer não encontrava nenhum paralelo com as experiências que ele havia tido em sua carreira militar. Era algo definitivamente extraordinário, incomum, sobrenatural. E aí, gente, nem o mais corajoso dos homens seria capaz de permanecer firme diante de um poder que está além dos poderes desta terra. Cornélio teve uma visão em que um anjo de Deus lhe chamava e ele literalmente ficou tremendo de medo. Nós aprendemos aqui que a realidade do mundo de Deus, quando descortinada diante dos nossos olhos, faz cair por terra qualquer insinuação da força humana. Revela-se a nossa pequenez e falta de recursos. A espada e o escudo de um centurião não passariam de brinquedos patéticos e inúteis,
caso eles fossem considerados alternativas para enfrentar o medo. Contudo, mediante a palavra do anjo, Cornélio foi do terror ao alívio em poucos instantes. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Em outras palavras, Cornélio, Deus aceitou o que você fez. Ufa! Que bom saber disso! Não é, no mínimo, curioso Deus se agradar das obras de um homem que não era cristão? Ele orava, ele dava esmolas e Deus se agradou. Contudo, embora os atos de Cornélio tivessem agradado ao Senhor, ainda faltava algo. E o que faltava, e o que estava ausente, certamente seria suprido por meio daquele que o anjo mandou Cornélio chamar. Um certo Simão, também conhecido como Pedro. O anjo então forneceu o aplicativo Waze para Cornélio com as coordenadas mais precisas que o levariam direto para um apóstolo de Jesus Cristo. Com isso, Lucas nos ensina, em primeiro lugar, que a piedade de um não cristão pode ser louvável, mas ela não é evidência de que não haja uma necessidade essencial que ainda precisa ser suprida. Quantos dos nossos amigos não cristãos são pessoas de uma ética elevada, são pessoas de fato preocupadas com o bem-estar dos outros, são pessoas que se esforçam para construir um mundo melhor, mas ainda assim continuam caminhando em direção ao inferno? Lucas nos ensina aqui a não permitirmos que boas ações, religiosidade e a boa índole das pessoas que nos cercam nos façam achar que elas já têm tudo de que precisam para estarem bem com Deus. Lucas também nos ensina, em segundo lugar, que assim como o anjo deu o endereço para Cornélio receber aquilo que ainda lhe faltava, nós podemos ser aqueles que podem dar o endereço para os nossos amigos não cristãos receberem o que ainda lhes falta, Jesus Cristo. E o endereço se chama Evangelho, que nos ensina que nossas melhores obras não são suficientes para resolver nossa terrível condição diante de Deus, a condição de condenados por sermos e vivermos de forma autocentrada, por amarmos mais a nós e as coisas do que ao Criador. Mas este mesmo Evangelho também nos ensina que o Deus justo, aquele que não deixa impunes seus ofensores, é também misericordioso ao ponto de, em amor, enviar seu único Filho Jesus Cristo para receber em seu próprio corpo a pena que todos os homens mereciam. Jesus recebe então o castigo pelos nossos pecados na cruz do Calvário, morre, mas ao terceiro dia ressuscita dos mortos, oferecendo perdão de pecados e vida a todos os que creem em seu nome. Que tal ser um anjo na vida de seus amigos, familiares e colegas de trabalho, não é? O primeiro movimento termina com um movimento propriamente dito. Depois que o anjo se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e compartilhou com todos eles o que tinha acontecido. E os enviou de Cesareia a Jope. Em Jope acontecerá o segundo movimento, de baixo para o terraço. O que virá desse movimento? Veremos no nosso próximo encontro. Até lá!